Saudações. Ahn, Esse final de semana eu fui assistir o Coringa e, bom, faz tempo que eu não posto nada aqui no canal, então eu achei que ah, quase não tenho tido tempo nem para postar, nem para trabalhar em cima dos vídeos, nem os que eu já tinha, os que já estão prontos, né, os que já estão quase prontos, né? E a notícia boa é que eu tenho trabalhado bastante. E a parte ruim é que eu não tenho tido tempo para postar nada para vocês. Então, eu consegui um tempinho esse final de semana para ir assistir o Coringa, né? E eu tenho algumas. Primeiro, falando sobre o filme é muito bom. Lembra um pouco, é uma pegada que lembra aquele filme, como que chama? Um Dia de Fúria, né? E então assim, eu não quero dar spoilers, né? Então acho que se você não foi assistir ainda, só recomendo que você vá assistir. A atuação do Joaquim Fênix é fenomenal e eu não é difícil hoje em dia eu gostar de algum filme. Eu quase não tenho ido ao cinema. Eu lembro, assim, eu tenho um carinho muito grande. O único super-herói que de quadrinhos assim que eu gosto é o Batman. Então, é, eu lembro assim de na infância ah, uma das primeiras lembranças que eu tenho de cinema é ir assistir aquele que é com o Jack Nicholson. O Coringa do Jack Nicholson é do Tim Burton, né? O Batman do Tim Burton, aquele da década de 90. Então, eu tenho um carinho enorme pela série e o que eu gosto é que não tem ele assim, o Batman e os vilões, eles não têm os superpoderes ou os superpoderes não são exagerados, pelo menos os principais, o Batman, Coringa e não sei, quem mais? Esses os principais vilões, os Duas Caras, o ah, Charada, Pinguim, eles não têm superpoderes, né? Então, é o tipo de história de super-herói que eu gosto. Toda essa outra parte de... Enfim, eu gosto de que tenha alguma base na realidade, pelo menos mínima que seja. É, o, o que algumas pessoas estão dizendo desse filme é que esse do Coringa, de agora, é que a base, ela é um pouco real demais, né? Mas eu acho que é interessante porque o filme traça paralelo com muitas coisas que são muito reais na sociedade e que precisam ser discutidas. E é difícil comentar sobre esse tipo de coisa sem dar nenhum spoiler sobre o filme. Mas eu quero realmente, eu não quero transformar esse vídeo em uma review. Eu só quero deixar essa indicação de que o filme é bom e recomendar mais enfaticamente para que você vá assistir. Se você tem mais de 18 anos, porque é a indicação etária do filme, eu realmente acho que ela está correta. Nem sempre é o caso, mas nesse caso sim. Mas o filme ele aborda algumas questões que eu acho que não que você pode pegar do trailer que são essas questões relacionadas a, a questões a forma como a sociedade lida com pessoas que têm problemas psiquiátricos, né, psicológicos, psiquiátricos e como a forma como lida com a depressão, né, a forma como a sociedade, como as pessoas se tratam né, nas ruas. É uma coisa que eu sinto muito aqui em São Paulo, mais do que em outros lugares, assim, eu sinto também, mas Brasil afora. Mas aqui em São Paulo é muito acentuada a falta de cordialidade das pessoas, principalmente quando está no trânsito, quando está... enfim, tanto que eu acho interessante, nesse dia que eu fui assistir esse filme do Coringa,
eu estive presente em um quase acidente, né? E, em um determinado momento, quase que começou a haver uma discussão e eu acho que eu consegui manter a calma naquele momento e, e só o fato de eu conseguir manter a calma e falar que estava tudo bem, eu via o semblante da outra pessoa mudar, né? Então passou de um ponto em que de a pessoa estar nos acusando, né? Acusando nós que estávamos no carro. Foi um acidente envolvendo um carro e uma moto, né? Nós estávamos no carro e teve esse casal que estava na moto, né? E que acabou caindo. E para no final se preocupar até o carro, se o carro tava, se tinha acontecido alguma coisa com o carro e tudo mais, eu falei que não precisava se preocupar. E, e foi interessante, foi uma experiência interessante. Isso foi antes de assistir o filme. Na verdade, eu estava indo para a igreja. E, não, eu não estava indo para a igreja. Eu estava indo para minha irmã e de lá eu fui para a igreja. Mas enfim, seja como for, acho que foi no momento em que eu ofereci carona para moça se ela queria que a levasse para se ela queria que nós a levássemos para o hospital e tudo mais, e eu vi que que ela e eles mudaram o semblante, né? E, e o filme escancara bastante isso, né? Também tem essas questões relacionadas à política, como às vezes tem pessoas que não estão interessadas nessa questão, mas as pessoas que estão de fora, muita gente enxerga aqueles atos que às vezes não tem nada a ver com atos políticos, com política, né? E eu achei que foi um aspecto muito bem abordado no filme, e você vê isso se refletindo também nos reviews, nas críticas, né? Então tem muita gente que tá com essa crítica, que tá com alguma crítica com o filme, tentando abordar questões políticas ou tentando inferir questões políticas ali dentro, e sempre tem aquelas pessoas, como é o caso. Acho que eu prefiro não me aprofundar muito, mas você vai perceber que presta bem atenção nesse aspecto de como tem como para a pessoa comum, muitas questões que são políticas não elas passam adjacente à vida delas, até que essas coisas vão se impondo a elas. E aí chega um momento em que elas são obrigadas a encarar aquilo, né? Mas elas não necessariamente estão interessadas nesse embate de direita e esquerda e tudo mais. Bom, acho que é o melhor que eu consigo fazer falar sobre esse filme num, num vídeo sem dar spoilers. E só queria deixar registrado aqui e falar que o canal continua vivo. Eu só realmente não tenho tido tempo mesmo para me dedicar a ele. São 7 horas da manhã, eu tô sem dormir, eu trabalhei assim a madrugada inteira. Então vocês vão me desculpar se pela falta de eloquência ou o que quer que seja a essa hora. Eu só realmente preciso ir para um canto e descansar, e dormir e voltar a trabalhar. Então, mas continuem ligados no canal. Tem bastante conteúdo bom e interessante para sair nos próximos, assim que eu tiver um tempo. Mas até lá eu vou fazendo esses vídeos curtinhos falando sobre alguns assuntos que possam ser relevantes, que eu achar interessante, né? Então eu tenho mais um que eu vou fazer, mas vai ser assim que eu acordar, eu quero comentar sobre essa questão, esse racha na direita, né? Eu quero falar mais um pouquinho sobre aquilo, porque eu falei sobre a questão da CPI da Lava Toga e do Nando Moura no último vídeo, mas de lá para cá aconteceu bastante coisa. E tem uma coisa que eu acho que precisa ser dita, mas eu não vou falar nesse vídeo porque eu realmente estou muito cansado e eu preciso estar com a cabeça funcionando assim de forma mais
tenho que estar com a mente mais... tenho que estar conseguindo pensar melhor, mais preciso, ser mais preciso nas palavras do que eu estou conseguindo ser agora. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, muito obrigado por vocês que permanecem fiéis ao canal e não debandaram durante esse tempo de ausência, durante esses longos períodos de ausência. Mas eu, assim que possível, eu vou fazer o que der para recompensá-los. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.